De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Também conosco Lancheiro Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. Oral Center Odontologia especializada e também a Ventilador e Casa. Doutor Virgílio, o nosso entrevistado aqui de hoje, doutor Virgílio Moraes Ferreira. É de Moraes ou só Moraes, doutor? Moraes. Moraes. Virgílio Moraes Ferreira, que é médico geriatra, é também médico do PROID. O PROID que é um programa de atendimento. Como é que é o PROID, doutor? O PROID é domiciliar? Um programa interdisciplinar de internação domiciliar, né? É uma parceria entre o município de Marília e a Faculdade de Medicina. Então, é uma equipe multiprofissional que tem aí médico, enfermeiro, dentista, físio, fono, nutricionista, psicólogo, assistente social. É realmente uma equipe que cuida de pacientes com alta dependência, né, encaminhados tanto da rede básica quanto dos hospitais, com o principal objetivo de capacitar o cuidador nessa difícil tarefa de cuidar, muitas vezes, de um paciente que acabou de retornar de um hospital, uma situação completamente diferente da qual ele saiu de casa, né? Então, realmente é um programa muito importante nesse município. Legal, então tá aí. Hoje a gente falando aqui sobre o Alzheimer, né? Já que no dia 21 comemora-se aí o dia, é o Dia Mundial Nacional. Dia Mundial. Mundial, de combate. De conscientização. Conscientização, né? Combater, infelizmente, ainda não é possível, né, doutor? Aliás, vamos falar um pouco, doutor, da questão de diagnóstico, para a gente, como é que fecha o diagnóstico de Alzheimer? Como é que você, olha, realmente você precisa fazer um tratamento de Alzheimer porque você está doente? Assim, Marcos, o diagnóstico de certeza, né? Ele só é possível a partir do exame histopatológico, biópsia ou necrópsia, que é algo que não se faz, né, na nossa prática. Né? É inconcebível você retirar um tecido cerebral para fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer. Esse é o diagnóstico de certeza. Então, quando a gente passa para a família, olha, sua mãe, seu pai está com a doença de Alzheimer, é um diagnóstico provável, com base na história clínica, no exame que é feito no paciente e com base em exames complementares, exames laboratoriais, exames de imagem, que tem como principal importância descartarmos, né, outras causas de doença, outras causas de demência, outras doenças que possam estar vindo aí a comprometer a memória, as funções cognitivas, né? Deficiências de vitamina, né? Distúrbios da tireoide, câncer do sistema nervoso central, né? Câncer no cérebro, são situações que podem mimetizar, simular um quadro demencial, né? São causas de demência, né? São muito semelhantes. E o quadro clínico pode ser muito parecido com a doença de Alzheimer. Ô, doutor, e aí quando você define hoje o diagnóstico, o tratamento, quer dizer, assim como todas as doenças, o quanto antes você chegar a essa conclusão, né, e começar um tratamento, melhor, né? Com certeza. O que a gente vê na prática hoje é assim, os familiares trazendo, né, os seus entes queridos num tempo muito tardio, né? Infelizmente, o diagnóstico da doença de Alzheimer hoje não é um diagnóstico precoce, né? O que acontece? A família nunca acha que aquele distúrbio de memória, aquela alteração de comportamento pode ser decorrente de alguma doença, né? Sempre se acha que é uma alteração própria do envelhecimento, ou é porque o idoso, né, sempre foi assim, agora ele está mais teimoso, né? Então se demora muito, né, para a família muitas vezes procurar uma atenção especializada. Mas realmente o ideal é que se faça o diagnóstico precoce, para que se inicie o tratamento de maneira precoce, porque quanto mais precoce inicia o tratamento, mais tempo se ganha. Sim. Né? Porque as medicações usadas para o tratamento específico da doença, elas têm como objetivo desacelerar, né, a evolução da doença. Nós sabemos que é uma doença degenerativa, progressiva, incurável, mas as medicações, elas podem desacelerar a evolução dessa doença e, em alguns casos, até estabilizar por muito tempo. As medicações, elas podem o quê?
melhorar a qualidade de vida, manter ao máximo e por mais tempo a qualidade de vida desse indivíduo. Isso, claro, que vai trazer muitos benefícios, não só ao paciente, mas também ao familiar que está ali cuidando. A negativa da família é algo frequente, né, doutor? Muito frequente. Muito frequente. Por que será que isso acontece? São alguns tabus que precisam ser quebrados aí, né? Porque acho que o estigma da doença, essa coisa acabou ficando muito forte, muita gente com testemunho assim de sofrimento, talvez isso faça com que a pessoa não queira... São assim, estigmas associados ao próprio envelhecimento, né? Por exemplo, o estigma que a gente vê com bastante frequência, o idoso, ele fica teimoso, né? A gente sabe que isso é realmente uma ideia completamente errônea, porque o que acontece, né? O indivíduo que sempre foi ali, jogou a personalidade mais forte, conforme ele vai envelhecendo, né, a tendência é que esse comportamento se acentue. Então, não é que ele fique teimoso, né? É que o comportamento é acentuado. E com a questão da memória, também é um estigma muito forte, né? Então, como eu falei, a família sempre acha que o que o indivíduo está apresentando, né, é algo relacionado ao próprio envelhecimento dele e sempre se espera que a doença de Alzheimer, né, ela já venha, né, com bastante sintomas, aquela confusão mental, que não se reconhece mais ninguém, e a gente precisa entender que a doença de Alzheimer ela evolui em fases, né? Então, essa fase onde o indivíduo não reconhece mais ninguém, onde o indivíduo não compreende aquilo que está sendo dito para ele, não compreende um discurso, né? O indivíduo se desorienta, sai de casa e não volta mais, tem dificuldade em dirigir seu carro. Isso é lá na fase intermediária da doença. Geralmente, quando esses sintomas surgem, o indivíduo já tem 2, 3 anos de doença. Né? Então, já se perdeu um tempo para se iniciar o tratamento. Efetivamente, doutor, esse tratamento, ele consegue, já se tem assim isso bem definido, assim, esse retardo no progresso da doença? O que acontece, né? Existe realmente características de cada pessoa, né? É a regra dos 30%, né? 30% dos indivíduos com Alzheimer respondem bem ao tratamento, 30% não respondem, né? Podem ali se estabilizar e 30% pioram muito, né? Então, é uma característica muito particular. O que vai bem, o que não faz nada e o que piora. Exato. Tem pacientes que você faz o diagnóstico, inicia o tratamento, tem uma boa melhora, os familiares falam, nossa, esse paciente está mais atento, ele está conversando mais, ele não está esquecendo mais tanto, né? Só que a gente sabe que o que é mais observado é uma evolução, né? E geralmente com a medicação, né, em doses adequadas, a doença ela tende a evoluir, mas de uma maneira mais lenta, né? De maneira que seja mais fácil para o familiar cuidar, né? A dependência com relação ao cuidador, ela demora mais para chegar. Então, a medicação, ela preserva a funcionalidade, né? Então, isso é algo muito benéfico, né? Podemos esquecer também que, além das medicações específicas para a doença de Alzheimer, existem medicamentos para tratar muitos dos sintomas que o indivíduo apresenta, né? O que realmente causa muito estresse na família são os distúrbios de comportamento, o idoso que não para quieto, né? Aquela perambulação, aquela irritabilidade, aquela agressividade, né? Tem casos de agressividades muito significativas, de agressão física mesmo, né? Casos de delírios de roubo, o indivíduo acredita por tudo que estão roubando as coisas dele dentro de casa, e aí a família não consegue manter ninguém em casa que esteja ali ajudando, né, nos afazeres.
as questões das alucinações, indivíduo que ouve vozes, que vê coisas, né? Muitas dessas situações é necessária a medicação, né? Em algumas dessas situações é possível se contornar de maneira não medicamentosa, mas em muitas das vezes é importante a medicação. Auxilia bastante. E até porque é isso mesmo, né, doutor? Que acaba tendo que ter um acompanhamento até mesmo, e com o senhor com a experiência no PROID deve perceber bem isso, que é a questão da família, né? Que acaba adoecendo junto se não tiver um acompanhamento, né? A doença de Porque Alzheimer desgastante. não é uma doença simplesmente daquele indivíduo que está sofrendo com a doença, mas realmente uma doença da família, né? Porque gera muito desgaste, gera muito estresse, gera muita sobrecarga. A sobrecarga é física, né? Cansaço, é uma sobrecarga emocional, né? O cuidador ele sente culpa, o cuidador ele fica nervoso, ele fica deprimido, ele fica ansioso, ele não dorme, preocupado como está essa pessoa durante o sono. E conforme a doença vai evoluindo, né? O indivíduo ele vai ficando mais dependente, né? E a família vai ficando mais sobrecarregada. Então é importante que esse cuidador tenha um olhar para si mesmo, né? Como ele está reagindo diante de tudo isso, né? O que a gente vê são cuidadores que realmente deixam de cuidar das suas próprias vidas, de fazerem os seus exames de rotina, de cuidarem, né, dos seus problemas de saúde, dos seus filhos, das suas coisas, vive em função realmente daquele indivíduo que está doente. Geralmente a esposa cuidando do marido ou vice-versa, né? Esposa cuidando do marido, os filhos, né? Cuidando do pai, da mãe. Tá aí, portanto, realmente uma doença que a gente precisa conversar. Para quê? Para que o diagnóstico e a prevenção aconteça, né? E aí a gente vai, no último bloco a gente vai falar um pouco mais sobre prevenção, mas acho que dá para começar a falar um pouquinho. Doutor, existe uma maneira de prevenir? A gente já ouviu falar muita questão de você exercitar a memória. Isso faz sentido, não faz? Né? Porque eu até acreditava que sim, mas depois hoje da explicação do doutor aqui, eu vi que não é só a memória, né? Quer dizer, é um conjunto de situações, né? Exato, né? A questão da prevenção é um assunto realmente muito importante quando a gente fala atualmente em Alzheimer, né? A gente sempre acreditou, né, que, por exemplo, o cérebro ele não regenerava, né? A gente achava, né, os cientistas, né, os estudiosos, que você formava os seus neurônios a partir da infância e você carregava aquela quantidade de neurônios para o resto da sua vida, né? Os estudos eles foram avançando e hoje a gente sabe que o neurônio ele é capaz de se regenerar, né? É possível se formar neurônios e é possível se aumentar as conexões entre os neurônios, né? Porque memória, linguagem, todas as funções do cérebro, elas ocorrem por conta da sinapse, que é a ligação entre um neurônio e outro, né? E aí, as medidas de prevenção, elas entram muito nessa questão da sinapse, né? Na conexão entre os neurônios, né? A prevenção, ela é composta por alguns pilares, né? A primeira coisa que a gente precisa colocar é a questão das doenças cardiovasculares, né? Hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença muito relacionada ao estilo de vida, né? O que a gente costuma dizer, o que faz mal para o coração vai fazer mal para o cérebro. Então é importante o indivíduo tratar muito bem a sua hipertensão arterial, tratar o diabetes, tratar os distúrbios de colesterol e de triglicérides, tem muito a ver. Deixa eu te interromper, doutor, nesse ponto da prevenção. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta para o último bloco do programa Conexão de hoje, conversando com o doutor Virgílio Moraes Ferreira, médico geriatra, conosco aqui no programa Conexão, falando sobre Alzheimer. Não sai daí não, em nome de Unimed Marília, também conosco a Lancheira Alimentos, de Marília para o Mundo, Lancheira Alimentos, Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e, claro, Ventilador e Casa. A gente vai para o intervalo e, na sequência, mais Conexão, falando de Alzheimer aqui para você. Até já.